mas vamos mudar de assunto, porque nós temos condenação do Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República. O Supremo Tribunal Federal vai recomeçar o julgamento dos recursos do ex-presidente Fernando Collor de Mello, porque ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A corte já tinha formado maioria para rejeitar o recurso do ex-presidente, mas o julgamento vai ser reiniciado após o ministro André Mendonça paralisar a análise virtual e mandar o caso para o plenário presencial da corte. Isso pode mudar o jogo, já que abre a possibilidade dos ministros mudarem seus votos. Até então, os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Flávio Dino seguiram o relator Alexandre de Moraes na defesa da pena de 8 anos. Já os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli se posicionaram pela punição de 4 anos. Caso tenha a redução de pena, o crime de corrupção passiva prescreveria. A condenação de Collor cairia de 8 para 4 anos de prisão, podendo ir então para o regime semiaberto e, não tendo vaga, ficaria no aberto. Vale lembrar que Fernando Collor já tem 75 anos. Pela legislação, as penas podem ser convertidas em prisão domiciliar para os réus acima de 70 anos, se as condições de saúde assim o exigirem. Meu querido Sérgio Zagarino, primeiro que, coitado nesse país de quem não fez direito, porque a gente não entende o que está acontecendo, você imagina quem não fez faculdade de direito. A gente quer tanto recurso, entra daqui, entra dali, agora pelo virtual, pode mudar o voto daqui para lá. Enfim, como você avalia que ficará a situação do Collor? Já tem 5 votos mantendo a 8 anos de prisão. Restam 6 ministros para votar, está 5-2. Será que os 4 votos remanescentes é o André Mendonça, o Cássio Nunes Marques, tem o Cristiano Zanin, votou 5-5, está faltando alguém que eu já lembro. Qual a tua avaliação? Infelizmente, a minha avaliação, nesse caso, ela é, mais uma vez, uma decisão que será política pelo STF. A gente teve ele julgado em diversas instâncias, em diversos graus, depois em uma instância superior, e agora a decisão de que se será mantida essa pena ou não está no STF, com essa quantidade gigantesca de recursos que tira de pauta, coloca na pauta, tudo isso vai empurrando com a barriga para fazer com que haja aquela chamada prescrição, que é a perda do direito do Estado ali de punir. Isso fará com que a pessoa seja livre, seja inocentada. Não significa que ela seja inocente. São coisas muito diversas, bem distintas, que é importante sempre reiterar aqui pela nossa audiência. Apenas ser prescrita não significa que a pessoa ela foi inocentada dos crimes cometidos e apurados aí, julgados por tantos graus da justiça e instâncias superiores. Mas vejam, as decisões, quando chegam no Supremo, elas são sempre políticas. Quando o Capês estava aqui enumerando, olha, como é que será que vai votar o ministro? É muito simples. É só você ver quem foi que indicou esse ministro. Se foi uma indicação de um governo que foi do PT, esse ministro vai votar contrário ou a favor da manutenção da pena. Se for uma indicação do ministro Bolsonaro, ele vai votar a favor para que seja retirado de pauta ou para que tenha uma redução da pena. Virou política. As decisões da Suprema Corte no Brasil viraram decisões políticas. Isso não pode acontecer. A gente tem que se manter sempre de forma séria. Eliana Passarelli, como é que fica essa questão da prescrição? Ele tem mais de 70 anos. Pois é, ele tem mais de 70 anos, então nós temos 2 tipos de prescrição. Não, sem dar aula, senão o pessoal não entende, pelo amor de Deus. Pois é. Então, caso ele seja julgado e condenado, dependendo do lapso temporal, aí, acima de 70 anos, cai pela metade a prescrição. Então, você está falando, Eliana, nós estamos falando, uma pena de 8 anos, mais de 4 a 8, prescreve em 12 anos. Isso. Como ele tem mais de 70, a prescrição cairia pela metade, 6 anos de prescrição. Exato. 4 anos de pena, de 2 a 4, prescreve em 8. Então, os 8 anos cairiam para 4 anos de prescrição. Aí precisa ver quanto tempo levou entre a última condenação e o trânsito julgado, né? Porque também, por ter foro privilegiado, também corre tudo no Supremo. Não, né? então, e essa do Supremo, né, de pedir para que seja presente o julgamento, quer dizer, pode levar os outros ministros que já julgaram a pedir vista dos autos, o que continua correndo a prescrição também.
Então, talvez acabe em pizza. Henrique Kriegner. Capês, olha, uma coisa me chama a atenção nesse cenário todo que nós estamos vendo aí, que é justamente o fato desse processo ainda ser em decorrência da Lava Jato. E quando a gente olha um pouco aí pela história recente do STF, a gente vê que muitos dos processos relacionados à Lava Jato, eles foram simplesmente, os condenados foram descondenados aí, né? Usando o juridiquês bem errado, mas é o termo que ficou popularizado. Então, foram descondenados, as provas foram consideradas ilícitas ou inválidas, e aí você, então, teve muita gente que passou. Por que o presidente, o ex-presidente Fernando Collor, não caiu nesse mesmo processo? Eu não quero aqui fazer uma defesa pessoal de alguém que já foi, sofreu impeachment, né, por essa mesma razão. Não quero aqui fazer defesa do Collor. Mas que é estranho por que todos esses que, inclusive, devolveram dinheiro foram perdoados ou descondenados ou não sei o quê, e, de repente, esse presidente, agora, justamente essa pessoa não foi. E aí a pena dele ainda está sendo discutida, sendo uma pessoa de idade. De novo, não estou fazendo defesa dele, mas Dois pesos e duas medidas. Me faz perguntar, Capês, quem que ele apoiou nas últimas eleições. E aí eu acho que a gente chega numa resposta um pouco mais clara do que está acontecendo lá no STF. Ô, louco, espero que não seja isso, hein, que seria muito triste. Você sabe, Deise, eu votei no Collor, viu? Quando ele foi candidato em 1989, essa eleição. Foi em 89. Foi pro segundo turno ele com o Lula. Eu votei no Collor e eu não me arrependi. Ele abriu as portas para a indústria automobilística, modernizou os carros, deu um corte na inflação. Nós estamos à véspera de uma hiperinflação de 80% ao mês. Planos heterodoxos que não funcionavam. Agora, a justiça tem que ser feita, né? É que fica difícil saber qual que é a justiça, porque cada hora de uma decisão, o pessoal fica meio assim, que nem aquelas birutas que ficam girando, né, Deise? Capês, eu não vou reiterar aqui o posicionamento dos meus colegas, né, porque eu concordo, a gente tem visto no Brasil nos últimos anos o que eu reiteradamente falo, né, que é a questão da supremocracia, essa tentativa do Supremo Tribunal Federal de aparecer tanto, de ser protagonista das decisões, abre aspas, políticas, né, mas tu estava falando que votou no Collor e um dos períodos da abertura democrática que eu mais gosto e que eu gosto de dar aula é justamente o período Collor, né. E é muito interessante, quando vocês falaram que ele está com 75 anos, eu fiquei pensando, nossa, porque quando ele foi eleito presidente da República, ele tinha 41, ele era mais novo do que eu. E tinha toda uma aura de descoberta e de positividade em torno do nome dele. Os mais jovens não vão lembrar, mas era o Caçador de Marajás. Mais novo que você agora, né? Pelo amor de Deus. Melhor se esclarecer, né? Mas tinha... Senão eu ia falar, que creme é esse? Fala que... Mas tinha uma aura, né, de Caçador de Marajás e que ele ia revolucionar o Brasil, né? E logo depois já veio essa questão do impeachment, mas foi um presidente importante, foi um presidente, inclusive, que moldou a forma como a gente ainda faz campanha eleitoral. Claro que hoje a gente tem o advento das redes sociais, mas até esse boom das redes sociais, talvez a campanha mais emblemática, a campanha política mais emblemática que a gente teve no Brasil foi a do Fernando Collor de Mello, né? E é muito curioso e às vezes até decepcionante ver como esse personagem político vai terminando a vida pública dele, né? De novo aqui, fugindo um pouco dessa questão do julgamento do STF, mas acho que os mais jovens, assim, se puderem, se debrucem sobre o período do Fernando Collor de Mello, porque foi um período de grande expectativa sobre o que aconteceria com o Brasil, né? A gente tinha muita a sensação de que tudo ia dar certo, né? E aí você olha hoje, assim, Collor tinha 40 anos, hoje está com 75, você olha tantos anos depois o que aconteceu com o país, né? Acho que o Collor é um momento bem emblemático. Eu lembro, desde que eu fui fazer uma palestra em 2002, na Escola da Magistratura de Alagoas, lá em Maceió, e depois estava o primo dele, Euclides de Mello, que era senador à época, e me convidou para conhecê-lo. Eu fui recebido na casa dele no dia seguinte, ele tem uma figura muito carismática, né? Doutor Fernando Capês, que luta com as torcidas organizadas de futebol. E tivemos uma conversa, ele disse o seguinte, eu fui injustiçado, ele falou. E eu disse a ele, até hoje ele se recorda, não acredito que um homem com a sua experiência acredite em critérios tão ultrapassados no mundo de hoje como justiça e injustiça. O senhor foi derrotado porque não tinha base parlamentar. Os vencedores dizem o que é justo e injusto, infelizmente.